Vamos lá. Quero falar sobre o protestantismo, em específico como ele avançou pelo mundo. A Contra-Reforma, que foi a resposta da Igreja Católica Romana a todo aquele movimento que Martinho Lutero desencadeou. E por fim falaremos sobre a relevância disso para os nossos dias, para a igreja. Tá bom? Deus nos ajude para terminar tudo isso aí. Essa revolução que foi iniciada, ou melhor, provocada por Martinho Lutero, você vai lembrar de outras aulas, que Martinho Lutero não é o único na Igreja Católica Romana que está descontente com o que está acontecendo. Outros vieram antes dele, outros tentaram reformar a igreja antes dele. Mas aí eles chegaram à conclusão de que transformar a igreja seria impossível. Martinho Lutero, a princípio, tentou transformar a igreja, mas viu que não dava. A única opção, então, era sair daquele meio e dar sequência àquilo que eles entendiam ser bíblico, fora da Igreja Católica Romana. E essa revolução da Igreja Católica do Ocidente, lembra que o Ocidente, acho que no mapa aqui, o Oriente é desse lado, o Ocidente desse lado, certo? O Oriente é a igreja ali da Ásia, da África. Essas igrejas, ou melhor, a igreja ocidental, lembra que ela era inimiga da igreja de Roma. Eles não se davam, os papas, cada uma dizia que o seu papa era o papa do mundo, né? E a igreja do Ocidente, que é Roma, sendo inimiga da igreja do Oriente, lembra que houveram as cruzadas, né? E as cruzadas, os muçulmanos, eles tomaram conta de vários territórios da igreja oriental. E aí o Papa de Roma diz: vamos lá porque nós somos os melhores, nós vamos trazer de volta essas terras para o cristianismo. E eles enviam os cruzados, e isso acaba provocando um caos. Milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas morrem. Vilas inteiras são devastadas pelos cruzados que faziam isso em nome de Cristo. Vários muçulmanos foram mortos, muitos, e isso provocou animosidade dos muçulmanos para com os cristãos que viviam ali no Oriente. Então isso provocou mais divisão ainda. Os orientais diziam: por causa de vocês, de Roma, hoje nós que somos minoria aqui onde os muçulmanos vivem, somos perseguidos e oprimidos. Então a igreja do Ocidente de Roma é diferente da igreja do Oriente. A igreja do Oriente não aconteceu essa reforma aqui. Quando eu digo dessa reforma, ela está acontecendo na igreja do Ocidente, da igreja em Roma. E essa reforma, esse movimento foi chamado de protestantismo. Eles estavam protestando contra a doutrina ensinada e pregada na época. Até hoje, o protestantismo é uma das 3 principais divisões religiosas do chamado cristianismo. O cristianismo é o nome que, por exemplo, se dá na mídia quando você está vendo um noticiário. As pessoas não entendem, as pessoas que não conhecem a Cristo, que não estudam a Bíblia, eles não entendem. Então eles chamam de cristão, ou de cristianismo, aqueles movimentos que dizem que seguem Jesus. É só isso. Então o cristão é aquele que segue Jesus. Por isso que você vê o líder dos cristãos discursou de Roma. Quem é o líder dos cristãos que discursou de Roma quando aparece lá na CNN? O Papa. Mas ele é o nosso líder? Nós somos cristãos? Então, peraí. É porque o Papa diz que segue Jesus, os católicos romanos dizem, então são chamados de cristãos, cristianismo, né? Mas dentro do cristianismo há 3 divisões maiores. Nós temos a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa, que é a antiga Igreja Católica do Oriente, a ortodoxa, e nós temos a Igreja Protestante. As 3 vertentes do cristianismo hoje. E como o protestantismo se disseminou no mundo? Eu vou citar alguns países, e conforme eu for citando esses países, eu também direi a respeito de alguns nomes. Não dá tempo de tratar todos os nomes dos reformadores, os grandes nomes da história, e também falarei a respeito das denominações. Se não me engano, daqui a pouco eu falarei sobre a origem das denominações.
também não dará para falar sobre todas as denominações, só aquelas que surgem ali naquele movimento. Eu teria que dar mais uma matéria de 8 aulas para dizer de onde surgiram todas as denominações, especialmente no Brasil, né? Tem tantas. Não é o propósito dessa nossa matéria aqui. Alemanha. Em 1555 houve uma guerra civil na Alemanha e foi iniciada por aquele imperador que confrontou Lutero, Carlos V, e isso resultou numa divisão dos estados germânicos. Então a Alemanha se dividiu. E cada um desses dois lados, as pessoas estavam divididas. É pior que no Brasil hoje, né? Entre Bolsonaro e... Então o negócio era mais feio ainda, porque dava guerra, batalha, morte, sangue, né? E aí então havia a possibilidade da pessoa escolher entre catolicismo e protestantismo, ou melhor, luteranismo. Porque os seguidores de Lutero, a igreja que Lutero fundou foi chamada Igreja Luterana. Então os seguidores de Lutero fundaram a religião deles chamada de luteranismo. Então na Alemanha, depois dessa guerra civil, as pessoas poderiam escolher: eu quero ser católico ou eu quero ser luterano, né, porque era protestante na época. Na Suíça, o movimento reformista foi comandado por um pastor chamado Ulrico Zwinglio. Zwinglio, na Suíça houve 2 conflitos entre protestantes e católicos, eles não chegaram em nenhum acordo, e depois disso cada um ficou livre também para escolher a própria religião. Então na Suíça era permitido ser católico e ser protestante. E é nesse contexto que surge o Zwinglio, que é um dos líderes da reforma naquela época. Depois de Zwinglio vem um homem chamado João Calvino. Já ouviram falar de João Calvino? Ele vem na Suíça, ele era um protestante francês, mas ele surge teologicamente em Genebra. Ele foge da França, porque lá os protestantes não eram aceitos, e ele vai até Genebra, e de Genebra, ali na Suíça, ele lidera uma variação do protestantismo. Na Alemanha era o luteranismo. Na Suíça, agora, a reforma na Suíça é um pouco diferente. Zwinglio pensa diferente de Lutero. E João Calvino vem para pensar de uma maneira diferente de Zwinglio e de Lutero. E João Calvino dá origem futuramente àquilo que é chamado de calvinismo, que é um resumo do pensamento de João Calvino sobre a reforma. Calvinismo. Seria interessante dar uma aula só sobre esses nomes, né? O calvinismo tem muita coisa que não dá para falar aqui, mas vem desse teólogo francês que desenvolveu a sua teologia na Suíça. Na França, em 1559, as igrejas protestantes se reuniram em Paris. Elas, lembra, eram perseguidas, por isso que João Calvino saiu de lá. E aí eles se reúnem e aí eles redigem uma confissão de fé única de todas as igrejas protestantes. E aí também escrevem uma regra de disciplina em todas as igrejas. Então, como eles vão disciplinar membros faltosos, membros que voltarem para o pecado, que voltarem para a igreja católica, né? Como que a gente vai lidar com esses camaradas? E aí a primeira igreja nacional protestante da França foi organizada em 1559 e os seus membros foram chamados de huguenotes. Huguenotes. Então, os protestantes na França são chamados de huguenotes. Estão vendo? Cada país tem o seu tipo de protestante. Todos têm variações na sua teologia. Eles não são católicos romanos, mas agora cada um vai ter a sua peculiaridade em pontos específicos da teologia. Na Holanda, a divisão na França entre protestantes e católicos provocou uma série de guerras civis, porque eles não eram aceitos, os protestantes, e só em 1685 o protestantismo foi banido do país. Aí os protestantes começaram a ser perseguidos realmente pelos católicos. E a gente já vai falar sobre essa perseguição dos católicos. A igreja perseguindo a própria igreja. Interessante, né? Na Holanda, é um local muito especial para a reforma. Um teólogo chamado René Rode, eu não sei como é que fala o nome dele, deve ser isso aí. Ele estuda com Zwinglio, lá na Suíça,
e ele é influenciado por João Calvino, e ele vai até a Holanda, e ele é o responsável por trazer o protestantismo a esse país. E é nesse país, futuramente, surgem vários teólogos holandeses, e surgem 2 documentos muito famosos hoje em dia, e que provavelmente você irá ouvir em outras vezes, em outras ocasiões. O primeiro documento é a Confissão Belga, surge ali na Holanda, e o segundo documento é o Catecismo de Heidelberg. Catecismo de Heidelberg. Ele é um catecismo que nós, se você for ler, você perceberá que ele defende a posição presbiteriana. O Catecismo de Heidelberg. Teria muito mais para falar sobre a Holanda, mas o tempo não permite. Escócia. Um reformador chamado John Knox, ele foi responsável por implantar o calvinismo. Ele é calvinista, ele segue os ensinos do reformador João Calvino, e ele é responsável por implantar o calvinismo como religião oficial do país. Então agora, não é o cristianismo a religião oficial da Escócia, é o calvinismo. Você tem que subscrever os ensinos de João Calvino. E ele traz isso para dentro da Escócia. Futuramente, o parlamento da Escócia cria a Igreja Presbiteriana Escocesa, baseada nos ensinos de João Calvino. Daqui a pouco eu falo sobre a Igreja Presbiteriana. Na Inglaterra, é interessante a história da Inglaterra. O rei Henrique VIII, ele brigou com o Papa, porque ele não conseguiu a anulação do seu casamento com uma mulher chamada Catarina Aragão. Ele queria se separar, e aí o Papa não deixava. Aí o que ele faz então? Ele rompe com a Igreja de Roma. Ele fala: você não vai deixar eu divorciar? Pois bem, agora então você não vai ter mais direito de mandar aqui na Inglaterra. E aí, em 1534, ele já está casado com uma segunda mulher, Ana Bolena, e ele consegue uma permissão do parlamento da Inglaterra para nomear chefes para a Igreja da Inglaterra. Quando ele rompe com a Igreja de Roma, qual é a igreja que agora ele vai instituir ali na Inglaterra? Protestantes. A Igreja Protestante era outra opção que eles tinham. Então os protestantes vêm até a Inglaterra, mas eles têm que aceitar o Carlos estar divorciado e casado com essa segunda mulher aí. E em 1537, o sucessor de Henrique, Eduardo VI, adota as doutrinas protestantes, apesar de manter a posição de que os reis também eram chefes da igreja. Então assim, eles só trocaram 6 por meia dúzia, né? Antes o Papa mandava na igreja e mandava no império. Agora o rei, a Inglaterra não é mais católica, agora ela é protestante, mas o rei manda também na igreja. Ele tem chefes lá, né? E os protestantes têm que aceitar isso aí, porque o rei está mandando. Eles aceitam. E aí nós terminamos aí esse primeiro ponto, sobre a disseminação no mundo. Alguma dúvida sobre isso aí? O segundo tópico é a origem das denominações. Do protestantismo é isso, a origem das denominações. As 4 principais igrejas protestantes que surgem da Reforma são as seguintes: luterana, que é a que se estabelece ali na Alemanha, da onde Lutero veio. Ela se torna a igreja evangélica da Europa. Lembra que os escritos de Lutero são disseminados. Então, a primeira coisa que chega de reforma é luterana. Então, as pessoas que conhecem a reforma estão conhecendo por meio dos escritos de Lutero. Segundo, nós temos a igreja calvinista, ou que também é chamada de igreja reformada, que seguia os ensinos de João Calvino. Em terceiro, nós temos a igreja, o movimento anabatista. Não era uma igreja só, mas é um movimento, e nós já falaremos sobre ele. Anabatista, te lembra algum nome? É errado. O João Guilherme vai mostrar que está errado na próxima aula. Anabatista, a gente já fala que tem muitos que acreditam que os batistas vêm dos anabatistas. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E a igreja anglicana. Eu vou explicar a origem de cada uma dessas, tá? Luterana é uma igreja muito parecida com a igreja católica romana. Lembra que Lutero, ele não se opõe
contra tudo que a Igreja Católica está fazendo. Ele se opõe contra aqueles 4 pontos essenciais lá, que ele fala sobre as indulgências, sobre a salvação pelas obras, enfim. E aí, então, quando Lutero sai da Igreja Católica Romana, ele mantém as práticas litúrgicas. Liturgia é a ordem de culto. Ele mantém as ordens de culto. O culto é muito parecido. Tanto que se você for hoje numa igreja luterana, numa igreja católica, você diz, só muda o nome. Só muda o nome. Os clérigos usam aquelas roupas, aquelas longas vestes. Há vitrais, né? Se não me engano, há velas, eu não estou lembrado. Mas Lutero ele mantém a ordem de culto e mantém os sacramentos da igreja de Roma, mas ele deu uma ênfase maior à Eucaristia, que era a ceia. Ele debateu muito sobre a ceia, lembra que ela foi chamada de Eucaristia? E aí ele escreveu sobre isso, ele divergia bastante, lembra que nós falamos da transubstanciação? Ele divergia da igreja católica, falava, não se transforma em corpo e sangue de Jesus, mas ele dizia que era alguma coisa diferente disso. João Calvino vai dizer que é outra coisa diferente de Lutero e diferente da Igreja Católica Romana. Apesar disso, Lutero aboliu a oração aos santos, aboliu as imagens de santos, aboliu as heresias da Igreja Antiga. E para Lutero, o que ele dizia era o seguinte: tudo aquilo que a Bíblia não proíbe, nós podemos colocar no culto. Tudo aquilo que a Bíblia não proíbe, nós podemos colocar no culto. Podemos ter dança dentro da igreja? Eu só estou usando um exemplo, tá? Para Lutero, ele olhava para a Escritura e dizia, a Bíblia proíbe isso? Não, nunca vi isso. Então podemos ter dança dentro da igreja. Tá? Dança é só um exemplo, eu nem sei se ele pensava dessa maneira, mas... Certo? Era o que Lutero dizia, a igreja luterana. Por isso que há tantos elementos que você olha e fala, mas isso não está na Bíblia. Mas porque no pensamento luterano, tudo que a Bíblia não proíbe pode estar dentro do culto. Aí a igreja calvinista, em segundo lugar. O precursor foi Zwinglio, que foi aquele que veio antes de Calvino. E para Zwinglio, tudo que a Bíblia, agora é o oposto de Lutero. Lutero dizia, tudo que a Bíblia não proíbe a gente pode pôr no culto. Zwinglio dizia, tudo que a Bíblia ordena, só isso deve estar no culto. Só o que a Bíblia manda. A Bíblia manda ter dança no culto? Não, então nós não teremos dança no culto. Essa é a posição de Zwinglio. E João Calvino, ele se torna um dos maiores nomes da reforma protestante. Os seus escritos deram origem à chamada teologia reformada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Quando eu digo reforma protestante, e falo os reformados e os protestantes, protestantismo, são duas coisas distintas essas palavrinhas. Protestantismo é o movimento que foi iniciado por Martinho Lutero para combater aqueles ensinos específicos da Igreja Católica Romana. Aqueles essenciais, que eles achavam que eram essenciais. Aqueles que rompem com a Igreja Católica Romana. Protestantismo, são protestantes. Os reformados são aqueles que são protestantes, mas eles aceitam os ensinos de João Calvino. E aqueles que vêm depois de João Calvino. Que é uma teologia um pouco diferente, você vai ver que tem partes muito diferentes da teologia dos luteranos apenas protestantes. Então, um reformado, ele é um protestante que segue um viés calvinista. O luterano é apenas um protestante. Ficou claro isso? Você vai reparar que os batistas, eles surgem de onde aí, dessas duas divisões? Hã? Deixa essa resposta para domingo que vem. João Guilherme vai trazer para vocês domingo que vem. Vamos lá. Talvez a gente vai ter algumas respostas aqui ainda nesse momento. Dentre os seus feitos, os feitos de João Calvino, estão
uma das maiores obras dele, As Institutas da Religião Cristã. Começou com um pequeno livro de bolso, que defendia as principais doutrinas da religião cristã. Ele escreveu originalmente para um rei, um imperador, ele queria mostrar a fé cristã para esse rei. Futuramente ele foi ampliando essas institutas, que chegou a ser 4 volumes, calhamaços, gigantescos. As Institutas da Religião Cristã. Você encontra hoje, tem traduzido para o português, resumos também das Institutas. E nas Institutas ele defende a teologia reformada, baseada apenas na Escritura. E ele também cria uma escola em Genebra, que é a primeira escola do mundo, uma universidade, poderíamos imaginar como uma universidade, que ensina o calvinismo, a teologia reformada calvinista. Então todos que têm apreço por João Calvino, por Zwinglio, eles vão até Genebra, eles sentam ali, eles estudam e aprendem sobre a teologia calvinista. E a teologia calvinista é o berço de grandes missionários, muitos missionários espalhados por todo o globo terrestre. Tem muitas pessoas que não gostam de João Calvino e não gostam do calvinismo. Mas esse berço em Genebra provoca milhares, centenas de milhares de missionários ao redor do mundo. E eles saem pregando o evangelho, pregando a teologia, o evangelho, mais a teologia reformada calvinista, que aprenderam ali em Genebra. É baseado nos escritos de João Calvino que surge o presbiterianismo. Presbiterianismo, a igreja presbiteriana. Esse nome foi dado às igrejas reformadas da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda. E por que essas igrejas foram chamadas de presbiteriana? Porque elas mudaram o seu sistema de governo. O sistema de governo da Igreja Católica Romana era e é, até hoje, episcopal. E tem muita igreja batista, muita igreja assembleiana, enfim, que são episcopais. E como funciona isso? Existe um papa, que pode não ser chamado de papa, mas que funciona como papa. Ele ordena e abaixo dele há níveis de pastores que se submetem à ordem do papa. A Igreja Católica Romana era assim, e há muitas igrejas hoje ainda que são assim. É um líder que manda em todo mundo. O modelo episcopal funciona assim. E as igrejas na Inglaterra, Escócia e Irlanda, as igrejas protestantes, que agora estão aceitando a doutrina calvinista, reformada, elas mudam o governo da igreja. Eles dizem, biblicamente, não é assim. Um é o Papa, um é que manda e todo mundo se submete a ele. Biblicamente, o governo deve ser um colegiado de pastores, presbíteros, vários pastores do rebanho que pastoreiam juntos. E as igrejas reformadas nesses países entendem que isso é bíblico. Então eles têm um colégio de presbíteros, pastores do rebanho. É claro que tem outros distintivos, né, na igreja presbiteriana, mas esse talvez é o porquê que vem o nome presbiteriano, né? Porque o governo deles não é de um só, é de vários presbíteros, vários pastores. Terceiro grupo protestante é a igreja anglicana. Foi a igreja que surgiu na Inglaterra. Lembra da bagunça lá na Inglaterra? Do rei que rompeu com Roma por causa do divórcio? E aí surge um grupo lá. Que grupo é aquele? São os anglicanos. O rei era o chefe maior da igreja. Então, isso acabou tornando a igreja anglicana a igreja do país. A igreja controlada pelo Estado. Então você olhava para a igreja anglicana, você falava, mas cadê a reforma aqui? Cadê? Está parecendo a igreja católica contra o nome. Porque o rei mandava na igreja, ele tirou alguns elementos da igreja católica romana, mas tinha cada bagunça lá na igreja anglicana. E aí, é por causa disso que um grupo de protestantes dentro da igreja na Inglaterra dizem assim, eles são radicais porque eles dizem, isso aqui não é protestantismo, isso aqui não é reforma. E aí surge um grupo que é chamado pejorativamente de puritano.
puritano significa o puro, o santão, o santarrão. E lá vai o crentinho, olha lá o crentão lá, ó, tá vendo? É diferente da gente, ó. Esse movimento foi chamado assim pelos outros, pejorativamente, as pessoas zombavam deles. Futuramente eles gostaram do nome, falaram, é mesmo, nós somos santões mesmo. Vocês são todos uns hereges, vão tudo para o inferno, então nós somos santões mesmo. E aí surgem os puritanos. Também há muito ódio contra os puritanos, porque muitas vezes falta conhecimento sobre o que eles fizeram. Os puritanos eram presbiterianos, muito rigorosos, que tinham a intenção de praticar o cristianismo mais puro, né? Tirando todos os abusos da igreja anglicana. Eles foram perseguidos pela igreja anglicana, pelos imperadores, reis ali na Inglaterra. No século XVII começa essa perseguição e eles acabam se espalhando para a América do Norte. E aí eles chegam à América do Norte e eles criam o novo mundo, a Nova Inglaterra. Baseados nos princípios puritanos. Se você for ler a Constituição dos Estados Unidos, você perceberá que há princípios puritanos ali, reformados calvinistas. Os puritanos formam os Estados Unidos da América. Mais tarde, em 1729, surge em Oxford, lá na Inglaterra, um movimento liderado por um homem chamado John Wesley, um movimento chamado metodista. Surge então a igreja metodista. John Wesley surge do movimento puritano, presbiteriano. Só que o John Wesley ele tinha uma outra perspectiva teológica, não calvinista, ele era mais tendente de uma teologia arminiana. Eu teria que dar mais uma aula também só sobre isso, mas que é uma teologia um pouco distinta da calvinista. Ele enfatizava muito mais a responsabilidade do homem, em dizer, não é só Deus que dá a fé, não. O homem também tem parte na sua salvação. E ele enfatizava muito aquilo que ele chamava de dons do Espírito, manifestações do poder do Espírito. Surgem as primeiras igrejas pentecostais, né? O metodismo ele enfatiza isso. E aí nós chegamos no quarto movimento protestante, o anabatista, o movimento anabatista. Anabatista significa literalmente rebatizadores, aqueles que batizam de novo. Que rejeitam o primeiro batismo e fazem isso de novo. Era considerado a ala radical, o movimento radical da reforma, o movimento anabatista. Eles eram chamados assim porque os seus seguidores eles tinham que ser batizados somente na idade adulta. Somente na idade adulta. Então, lembra que naquela época, a teologia presbiteriana, que vem da teologia reformada calvinista, batiza as suas crianças. Não para serem salvas, mas por fazerem parte do povo da aliança, do povo de Deus. É diferente um pouco, totalmente diferente, né, da perspectiva católica romana, mas eles continuam batizando crianças. Os anabatistas dizem, não, nós temos que batizar crentes. Não os filhos dos crentes. E aí, todos os que vêm desses movimentos, dessas igrejas, eles são rebatizados. O camarada chegava, todo mundo tinha sido batizado na infância, ou católico romano ou protestante, reformado. E aí os anabatistas diziam, você tem que ser batizado de novo, o seu batismo não valeu. E aí, eram pequenos movimentos, muito odiados, os anabatistas. Muitos eram radicais mesmo, eram pessoas que usavam do movimento como desculpa para invadir vilarejos, estuprar mulheres, matar pessoas. Assim como eram pequenos movimentos, não tinham muitos líderes conceituados, né? Cada um fazia do seu jeito. Por isso, quando nós falamos anabatismo, não é um movimento só. É o nome que se deu a vários grupinhos espalhados por toda a Europa ali, que cada um fazia o que achava melhor. Havia grupos saudáveis, mas tinha uns que usavam só como desculpa. E aí, do movimento anabatista, os grupos mais famosos são os irmãos suíços, são um grupo que surge na Suíça, os irmãos uterites, e o terceiro, os menonitas. Menonitas, que são liderados por um homem chamado Menos Simons.
E de onde surge a igreja menonita. Você conhece uma igreja menonita? Você conhece uma igreja menonita. Ela só não tem o nome menonita. CCBN. Já ouviu falar? Comunidade Cristã das Boas Novas. É uma igreja da denominação menonita. Surge do movimento anabatista, um movimento sério dentro do movimento anabatista. E o que os menonitas defendem? Um cristianismo simples, com mais liberdade individual do que era ali o que eles imaginavam o calvinismo na época. Alguns atribuem o surgimento dos batistas aos anabatistas. Mas isso vai ser assunto da próxima aula. O João Guilherme vai trazer as 3 teorias possíveis dos batistas. A Assembleia de Deus, inclusive, surge de 2 missionários suecos que foram da Igreja Batista na Suécia. Eles saem da Igreja Batista na Suécia, vão para os Estados Unidos e depois eles vêm para o Brasil. Aí surge a Igreja Assembleia de Deus. Vem de um movimento que tem a sua origem nos batistas. E vocês vão descobrir de onde vêm os batistas. Ou eles vieram do luteranismo, que é o protestantismo, ou eles vieram da igreja calvinista. Não tem outro lugar para sair, né? Se você não gosta de Calvino, paciência. Bom, não mesclou. O luteranismo seguiu outro caminho, né? E as igrejas reformadas também. Você está vendo que cada uma vai para um lado, né? Vamos falar da Contra-Reforma, rapidamente. A Igreja Católica Romana, nós não falamos dela ainda, né? Como é que ela reagiu a tudo isso? Volta lá atrás, volta lá em Lutero. A Igreja Católica Romana não estava preparada para reforma. Não estava. Ela não imaginava que isso poderia ser possível. E por isso a reação dela não foi imediata. Ela não esperava nada ali. Quando aconteceu, quando eles viram, já tinha acontecido. O pessoal já tinha saído. E aí, o que a gente faz? Eles achavam que não ia dar em nada isso, porque vários outros já tentaram fazer isso no passado, né? Só que com o avanço do protestantismo, eles viram que, peraí, o negócio está criando um corpo, nós precisamos reagir, nós precisamos responder, nós estamos só nos defendendo, vamos atacar, vamos ser mais agressivos. E aí essa resposta foi chamada de Contra-Reforma Católica. A Contra-Reforma, uma resposta à reforma. Eu tenho 2 tópicos aí que quero citar sobre a Contra-Reforma. Está com um problema ali, mas já volta. Bom, vou falando aqui. Os jesuítas é o primeiro. Em 1534, um ex-soldado chamado Inácio de Loyola, ele funda a Companhia de Jesus. E o que Inácio de Loyola, que é um católico, ele diz? Ele seguia um modelo militar, e aí ele implanta esse modelo no grupo ali. A Companhia de Jesus, ele dizia, nós vamos combater os inimigos da Igreja Católica Romana. Nós vamos criar um grupo de soldados que vão combater os inimigos da Igreja Católica Romana. Quem eram os inimigos da Igreja Católica Romana? Os hereges, os protestantes. Eles foram chamados de os jesuítas. A missão dos jesuítas se resumia em 3 tarefas: educar as pessoas sobre a fé católica, lutar contra as heresias e contra o protestantismo e evangelizar povos não alcançados. Por causa dos seus ensinamentos e das suas pregações, eles reconquistaram o poder para a Igreja Católica Romana em muitas partes da Alemanha e da Europa Central. Eles reconquistaram esses territórios. Os ataques dos jesuítas contra as heresias significavam ataques contra o protestantismo. E eles usavam 2 armas para vencer o protestantismo. Primeira arma, o índex dos livros proibidos. Já ouviu falar do índex dos livros proibidos? O que era? Era uma lista de livros que a Igreja Católica Romana fazia, em que eram livros proibidos de se ler. Um católico romano não pode ler essas obras. Adivinha qual que era o topo dessa obra? João Calvino. Não leia de jeito nenhum. E tantos outros. Escritos reformados, protestantes. Então eles diziam, você não pode ler esses títulos. E assim eles controlavam a mente do fiel.
Diziam, você deve ouvir só o que a gente fala, não pode ler outros livros. Parecido um pouquinho com hoje em dia, né? Não, não leia. Não, você não pode ler esse livro. Por que não? Leia, descubra o que o autor pensa, dialogue, questione, confronte. Porque se você concorda com ele, talvez você seja um herege como ele. Sim, leia, se inteire. Tem coisas boas. Também, em outras, o Gideon citou um livro de o Papa João Paulo. É o João Paulo? É o Bento XVI. É o que compilou a obra mais exaustiva e precisa sobre a vida de Cristo na Terra. E você pode ler e não vai para o inferno por causa disso, não. No máximo vai para o purgatório. Depois... Foi assim, o Gil falou, né? Quem sabe esse homem não... Foi ele que renunciou, né? Quem sabe esse homem não entendeu o evangelho e falou, peraí, nós estamos todos errados aqui. Então, bom, eles criam um índex de livros proibidos. Mas a segunda obra, a segunda maneira dos jesuítas impedirem o avanço do protestantismo é por meio da Inquisição. Já ouviu falar da Inquisição? O que é a Inquisição? É um tribunal religioso estabelecido em 1490 que raramente seguia o processo legal original e acabava torturando os seus réus. Originalmente ele foi criado para decidir se uma pessoa era herege ou não, e só expulsava ela da Igreja Católica. Com o avanço dos jesuítas, agora eles tomaram parte da Inquisição e começaram a torturar as pessoas que não voltavam ao catolicismo, a ponto de matar pessoas. Então, o objetivo deles era conseguir uma confissão, uma retratação, que a pessoa dissesse, eu sou um herege, eu saí da igreja verdadeira, agora eu quero voltar. Se a pessoa não fizesse isso, ela era considerada culpada e era presa ou executada. Então, a corte da Inquisição raramente demonstrava misericórdia, era bem difícil. E em países como a Itália, a Espanha, o Portugal e a Bélgica, ela foi bem sucedida em acabar com, eles chamavam, ameaça protestante. Fica fácil assim, né? Segundo tópico aí sobre a Contra-Reforma é o Concílio de Trento, talvez a parte mais importante. O papa mais importante dessa Contra-Reforma foi Paulo III, ele viveu ali em meados do século XVI, e como todos os outros papas da época, ele foi imoral. Ele se esforçou muito para transformar Roma numa cidade gloriosa, uma cidade cheia de prestígio, como antigamente, né, como Roma era no passado. E ele torna os jesuítas como a autoridade legal da igreja. Então agora os jesuítas são os policiais da igreja de Roma, né? E ele coloca homens dedicados na liderança da igreja católica romana e organiza um comitê para investigar os abusos da igreja. Este homem, ele volta a fortalecer a igreja de Roma, que estava ruindo. E ele traz todo mundo de volta, vamos restabelecer o nosso poder. E o ato mais importante desse homem foi a convocação do Concílio de Trento, que aconteceu em 1545. Uma assembleia que ele fez com os padres, os bispos, naquela reunião em Trento. Essa foi a resposta oficial da Igreja Católica definitiva contra o protestantismo. Nessa reunião, os líderes católicos discutiram em um período de 18 anos, no total de 25 sessões. 18 anos discutindo. E aí o concílio avaliou que o protestantismo foi resultado, dizem eles, abre aspas, da ambição, da avareza e da cobiça dos líderes católicos, dos quais Lutero também fazia parte. Então eles estão dizendo, o protestantismo foi resultado disso. Eles reconhecem, há erros na Igreja Católica. Há erros na Igreja Católica. Nós vimos que as pessoas saíram por causa disso, dos erros. E aí, em resposta direta contra os luteranos, que eram os seguidores de Lutero, no Concílio de Trento, eles aboliram a venda das indulgências. Eles definiram claramente as obrigações dos líderes religiosos. Então eles diziam, vocês têm limites, vocês não podem passar desses limites. Eles faziam o que queriam. Agora há um limite para os clérigos e criaram regras para o uso das relíquias, que eram os ossos dos crentes do passado, que as pessoas veneravam e tal. Eles falaram, peraí, vamos ter um limite aí, né? A gente pode venerar, mas até a página 2, tá? Então eles estabeleceram um limite desses santos aí, do uso dos santos.
O que eles definiram como doutrina foi resumido na profissão de fé tridentina, ela foi chamada assim, que defendeu a crença católica romana e forneceu a principal resposta teológica aos protestantes. O que eles decidiram no Concílio de Trento? Aqui é chave para você compreender o catolicismo romano dos nossos dias. Chave. Porque eles seguem a confissão de fé tridentina. O que eles decidiram nessa reunião? Primeiro, eles rejeitaram a doutrina da justificação apenas pela fé. Lembra? Dos pilares da reforma é a justificação só pela fé. Eles rejeitaram isso e disseram assim: é necessário que o homem faça boas obras como algo indispensável para a salvação. Ele tem que praticar boas obras para ser salvo. Segunda decisão do Concílio de Trento. Eles confirmaram os 7 sacramentos. O que são sacramentos? São coisas que te tornam santos. Você pratica essas coisas, elas te dão garantia de ser santo e salvo. Te santificam. Eles diziam que doavam graça. E quais são os sacramentos da Igreja Católica Romana? Quem lembra aí? Quem estava orando a Ave Maria comigo aí? Rezando a Ave Maria. Batismo, crisma, comunhão, penitência, unção dos enfermos, ordens e o matrimônio. São os 7 sacramentos. E eles dizem é necessário para a salvação, você tem que passar pelos 7. Passar pelos 7. Terceira decisão do Concílio de Trento. Eles afirmaram novamente a transubstanciação e a natureza sacrificial da missa. Ou seja, eles disseram, Cristo é morto, novamente todos os cultos, todas as missas. Em todas as missas que acontecem de domingo a domingo, Jesus Cristo é sacrificado novamente pelo pecado dos homens. E o pão se torna, a hóstia se torna o corpo dele e o vinho é o sangue dele. A missa tem caráter sacrificial. É por isso que quem participa são os sacerdotes e não o povo. O povo só come, derrete aqui a hóstia. Mas eles não participam da ceia. Porque ali está sendo sacrificado novamente Jesus. A Igreja Católica Romana aceitou isso como a sua doutrina. E por fim, o quarto tópico aí é que eles declaram que somente a Bíblia Latina, somente a Vulgata, traduzida por Jerônimo lá no passado, era aceitável para o uso da igreja, e mantiveram a posição de que a tradição da igreja tinha a mesma autoridade que as escrituras, ou melhor, até superior. Então aquilo que os crentes do passado escreveram, disseram, fizeram, tem peso igual à escritura, e às vezes maior do que a escritura. É por isso que é difícil você conversar com um católico romano. Porque você pode mostrar num texto, na Bíblia dele, porque a Bíblia dele é a tradução da Vulgata, ele vai ter os textos apócrifos lá, aceitos, mas ele diz, tudo bem, eu estou vendo em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé, eu concordo que está na Bíblia, mas a tradição diz algo a mais. Os papas na história disseram coisas além disso, então eu fico com a Bíblia e eu uno isso à tradição. É difícil você dialogar nesse âmbito. O que acontece também com muito reformado por aí, né? O camarada pega Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Só que ele põe um mais e ele pega Calvino e coloca no mesmo pé de igualdade. Ou ele pega Armínio e faz a mesma coisa. Ele pega Lutero e faz a mesma coisa. E a gente condena os católicos. Tá vendo? Tudo herege. Tudo herege, né? E você que faz a mesma coisa com seus ídolos protestantes, reformados. Se Calvino diz A e a Bíblia diz B, eu fico com a Bíblia. Desculpa, Calvino. Posso concordar em outras coisas, nisso eu não vou concordar. Né? E com esse movimento os livros apócrifos são aceitos. Eu já estourei meu tempo, né? Em 1854 a Inquisição foi extinta, então ela durou ali uns 3 séculos. Em 1966, olha, recente, século passado, o Index também foi extinto. Até 1966 os católicos tinham livros que não poderiam ler. A partir dessa data, você pode ler, se você é católico, ler o que você quiser. Você não vai ser condenado como herege.
Mas a profissão de fé tridentina acabou de uma vez por todas em dividir os católicos e os protestantes e de impedir uma reconciliação dos dois grupos. Não dá. Não dá. Aquilo que nós afirmamos, eles negam. Aquilo que eles afirmam, nós negamos. É impossível. É por isso que quando alguém faz... Está muito comum hoje em dia. Os cultos ecumênicos. Já ouviu falar? Junta lá o bispo anglicano, luterano, o presbiteriano, o padre e o pastor batista, o pastor assembleano, junta tudo e fala, vamos fazer um culto de adoração a Deus. Espera aí. Você diz que todos aqui são cristãos, mas tem coisas em que nós divergimos totalmente. Totalmente. Então, se você quer fazer aí um aniversário de criança e quer convidar o padre e um presbítero dessa igreja para o culto, olha, a gente vai falar depois dele, deixa ele falar lá. Eu já fui num velório em que o padre estava lá falando. E a pessoa me chamou para falar, né, que parte da família era católica. Eu falei, tudo bem, fiquei cantinho lá. Ele falou, né, as coisinhas dele, nem eu entendi o que ele estava falando. Parecia que estava falando latim, mas nem ele, né? Estava lá e falou lá, fez a oração pelo morto e tal. E aí depois que ele saiu, eu fui e falei também, né? Mas eu não abracei ele, falei, meu irmão, vamos orar por ele. Não, você faz o seu aí, você acredita em outra coisa. Não acredito na mesma coisa que você, não. Eu não vai dar tempo de entrar na relevância da reforma, mas eu só queria encerrar, e peço a liberdade de usar 5 minutinhos para isso, sobre a sequência do cristianismo. Tem uma imagem aí que a Sara vai passar para nós. Será mesmo que o movimento reformado foi um erro? Os católicos, desde a Confissão de Fé Tridentina, Concílio de Trento, eles dizem para os reformados o seguinte, não sei se você já ouviu isso. Houve até uma campanha recentemente, nos anos passados aí, da Igreja Católica Romana dizendo, voltem para casa, para os evangélicos. Vocês saíram de casa, voltem para casa. E aí os católicos dizem que eles continuam sendo a igreja verdadeira e que os protestantes reformadores se desviaram do trajeto da igreja verdadeira. Então você, na mentalidade católica romana, não está em uma igreja hoje. Você está numa seita, você não está no caminho certo. Eles estão no caminho certo. Mas será mesmo que isso foi um erro? Será que quem se desviou foi a igreja reformada? Ou não foi a igreja católica romana que se desviou ao longo do tempo daquilo que os profetas e os apóstolos escreveram? Eu tenho uma imagem aí, olha que interessante. O avanço, não sei se está claro para a leitura, mas o avanço da igreja, lembra que nos primeiros séculos a igreja era uma só. Na verdade, até o século XVI era uma só. Ali no meio do caminho dividiu entre a igreja oriental e ocidental. Mas você vê que a cada ano que passa há uma introdução de algo novo, que não estava na Escritura. Por exemplo, 310 tem a reza pelos defuntos. Ela é incluída em 310. O uso de velas entra em 320. O culto aos santos, 375 depois de Cristo. Olha o culto a Maria, 431. O culto à Virgem Maria foi instituído em 431. O que mais nós temos aqui? A doutrina do purgatório, em 503, é incluída. Em 606, a obrigação de beijar os pés do Papa. Deixa eu ver aqui, em 783, a adoração de imagens e relíquias. Em 993, a canonização dos santos. É aí que começa os crentes do passado serem declarados santos, aqueles que morreram. Pecadores que morreram, mas são declarados santos porque viram milagres na vida deles e agora então eles são santos. Você pode orar a eles, eles podem interceder em seu favor. Você tem cadê? O 1245, o uso da campainha na missa. 1316, a instituição da reza Ave Maria. Ave Maria começa em 1316. E aí é que chega 1517, Lutero fala, peraí. E aí, olha que interessante, chegamos lá em cima. A igreja cristã, lembra, havia crentes nessa época. A instituição católica romana saiu da rota. Mas mesmo dentro dela, haviam crentes que diziam, não, nós não concordamos com essas coisas. A igreja sempre se manteve. Chegou uma hora que Lutero falou, toda a instituição foi embora. E os reformadores tentaram, antes de Lutero, trazer de volta a igreja. Não conseguiram, Lutero falou, então não vamos sair. E aí eles saem e há a reforma protestante. Voltam para o caminho que a Escritura tinha dirigido. Só que a igreja continua.
1546, a tradição é equiparada à Bíblia. 1546, como eu falei, a introdução dos livros apócrifos. 1870 é instituída a infalibilidade papal, então tudo que o Papa diz é infalível. E 1950, essa é recente, a ascensão de Maria, de que Maria não morreu, Maria ascendeu aos céus como Jesus, né? Surge em 1950. Muito bom. Será mesmo que o movimento reformado foi um erro? Ou foi a instituição católica romana que se desviou e foi embora e não voltou mais? Eu quero encerrar, queridos, com a relevância da reforma, e só vou citar o que eu falaria aqui. O que tudo isso ensina para nós? É que a igreja verdadeira, ela deve sempre estar em reforma. Foi um dos lemas dos reformadores, em latim, Ecclesia reformata semper reformanda est. Ou seja, a igreja reformada está sempre sendo reformada. Nós não podemos nos acomodar. Nós devemos constantemente estar em reforma. Se entrou algo que não é bíblico na igreja, rechaçar, continuar nos reformando à luz da Escritura. Segunda aplicação é que a nossa única fonte de autoridade deve ser a Escritura. E não o que o pastor falou. Tem muito católico romano dentro da igreja batista, gente. O pastor falou, não, o pastor falou. Que pastor falou? Vê se está na Escritura. Se o pastor falou o que não está na Escritura, você não tem que dar ouvidos ao pastor. Não tem. A menos que ele diga o que está na Escritura. Nossa única fonte de autoridade deve ser a Escritura. Escritura. Terceira lição, nosso dever é batalhar pela fé que nos foi entregue de uma vez por todas. Foi isso que os reformadores fizeram, nós devemos lutar pela fé. E lutar pela fé é preservar ela. Preservar a sã doutrina. E por fim, a nossa esperança está no fato de que Cristo está edificando a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, a igreja teve de tudo para acabar. E o diabo achava que ia derrotar mesmo, né? A igreja católica romana chegou num ponto em que, cadê Jesus aí? Mas Jesus continuou edificando a sua igreja. Houve crentes ali dentro. E graças a Deus, hoje o evangelho ainda é pregado e nós pudemos ter sido alcançados pelo evangelho. Amém?